Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de inicialmente colocar em tuas mãos essa minha agitação neste momento. Eu arrumei tudo aqui rapidinho hoje, para que desse tempo, né, da gente entrar no horário, e ainda estou com o coração um pouco acelerado. E eu queria te entregar, Jesus, essa miséria de nós seres humanos, tão pequenos, limitados, onde uma pequena acelerada no dia, uma pequena agitação atrapalha tanto te escutar. Meu Jesus, eu quero te entregar essa agitação, quero te entregar minhas limitações, Sua Majestade, porque na agitação do mundo de hoje, nós não paramos para escutar o Senhor. É difícil escutar a tua voz em meio a tanto barulho. É difícil ver as estrelas sem apagar as luzes da cidade. Te peço, meu Jesus, ajudai-me a apagar as luzes da cidade para que eu possa te escutar. Meu Jesus, estamos na oitava de Páscoa, celebrando ainda a tua ressurreição. Queria, meu Senhor, te agradecer por ter morrido na cruz por nós, por ter nos salvado pela tua morte na cruz. Quão grande, importante é a sexta-feira da paixão. Ali se cumpre, às 3 horas da tarde, o mistério da salvação. Muito obrigado, Jesus. E hoje, celebrando a tua ressurreição, eu, nós aqui na nossa pequenez, na nossa limitação, queremos te louvar, Jesus. Te louvar por tua imensa glória. Queria te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, por nos ter apresentado este caminho que hoje aqui estamos estudando, este caminho para nos encontrarmos com o Senhor no matrimônio espiritual, lá nas sétimas moradas. Senhor Jesus, por nós mesmos, nós nada podemos. Nós precisamos do Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor Jesus. E se nós, em nossa dureza de coração, não formos, não buscar o Senhor como o nosso único auxílio, eu te suplico, Jesus, dá-nos um coração novo. Dá-nos um coração dependente do Senhor. Senhor Jesus, é impossível sermos humildes sem reconhecer esta pequenez do nosso ser e a tua grandiosidade. Se mostre a nós, Jesus, em tua grandiosidade e nos mostre a nossa verdadeira pequenez diante de tão grande majestade. Jesus, muito obrigado. Queria te pedir agora no finalzinho também dessa oração que o Senhor nos ajude a amar mais tua Mãe Santíssima. Nós sabemos o quanto isso agrada ao Senhor. Queria te pedir, Sua Majestade, nos ajude a louvar a Rainha, tua Mãe Santíssima, enxugar aquelas lágrimas que escorreram no rosto dela em tua paixão, confortar o coração de tua Mãe Santíssima, Jesus,
nos ajude, para que, alegrando o coração dela, alegremos o teu. Muito obrigado. E eu quero te pedir que o Senhor interceda junto ao Pai, por todos, cada um de nós que aqui estamos, rogando a Ele, o Santo Espírito, o Espírito Santo, para abrir os ouvidos da nossa alma para aquilo que será lido aqui hoje, para as palavras de Santa Teresa. Por favor, abri os ouvidos da nossa alma, para que possamos te escutar na tua grande santa, a grande Santa Teresa. Amém? Muito obrigado. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Vamos iniciar então, continuar no número 7, pessoal. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje as segundas moradas. Como eu já comentei, nas segundas moradas, né, daqui da metade para frente, vai ser mais já começando a entrar nas terceiras moradas, explicando ali como entrar nas terceiras moradas. Embora já tenha dito de outras vezes, vou repetir aqui um aviso, por ser muito importante, é o seguinte: nestes princípios, nunca se lembrem de que existem gostos e alegrias espirituais. Seria maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico, lançando alicerces na areia. Daria com tudo no chão e viveriam sempre desgostosos e tentados. Não são estas as moradas em que chovem o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com os desejos da alma. Ela só quer o que Deus quer. Aqui, pessoal, principalmente essa parte aí em rosa, tá falando aí a respeito dos gostos espirituais. Aqui é essencial nas segundas moradas, essencial nós não buscarmos gostos espirituais na oração. Não quer dizer que eles não virão, né? Pode vir algum gosto, às vezes aqui, igual eu comentei com vocês, né? Ou melhor, Santa Teresa, né? Falando no livro dela, a respeito de Deus aqui, ele começa a falar, você começa a ouvir. Você ainda é mudo, você não consegue corresponder à voz de Deus, mas você já consegue ouvir a voz de Deus. Ele não fala diretamente conosco, ele fala por outros meios, e Deus vai falar, por exemplo, por um livro, um bom livro que você vai ler, por uma palestra, por um estudo como este. Ele vai falar, às vezes, por uma doença, ele vai falar na sua oração íntima, ele vai começar a falar de forma indireta. E isso é gostoso. Você vai ver que isso é gostoso, né? Como no encontro, às vezes o pregador que está lá na frente fala uma coisa e te toca, aquilo ali parece que foi para você, era Deus falando para você, e era, né? E é, né? Quando acontece isso, claro. É, isso vai acontecer e é gostoso. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente passa a fazer a nossa oração íntima e buscando estes gostos, esses prazeres, essas sensações, isso é prejudicial, como diz o seu César no vídeo dele, né? É, sal, açúcar, gordura é muito bom, mas acaba prejudicando. Então, vamos com prudência. É bom, Deus é quem dá, é como um presente. Só que se você volta na sua oração buscando estes gostos e não a face de Deus e não o encontro com Jesus, isso vai te fazer mal. Padre Paulo também fala, né? A pessoa que ao invés de buscar o fogo, busca a fumaça produzida pelo fogo. Não faz sentido nós buscarmos essa fumaça. Vai buscar? Busca o fogo, aquilo que gerou aquela fumaça, né? Busquemos a face de Deus. Isso é essencial para a gente seguir adiante. Aqui, ó, presta atenção esse parágrafo aqui também, pessoal. É engraçado. Ainda estamos metidos em mil embaraços e imperfeições. As nossas virtudes apenas principiaram a brotar. E praza a Deus que algumas tenham principiado a nascer. Não sabem ainda andar.
Todavia, não temos vergonha de queixarmos-nos de securas e de querer gostos na oração. Jamais vos aconteça isso, irmãs. Abraçai-vos com a cruz que nosso esposo levou às costas e convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. Aquele que por amor puder padecer mais, padeça mais por ele. E lhe caberá a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor o quiser dar, rendei-lhe muitas graças. Tá falando aqui, pessoal. A gente acabou de entrar nessa via, nesse caminho espiritual, nessa via de oração que nos leva à união com Jesus lá nas sétimas moradas, mas a gente começou agora. A gente tem a gente tem as virtudes muito incipientes, muito imaturas, vamos assim dizer, e a gente já quer gosto na oração, já quer sentir e ter prazer na oração. Não, 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 não. Não, a gente fala que a gente deveria ter vergonha, né? É engraçado, ainda estamos metidos em mil embaraços e imperfeições. Olha a primeira frase dela aí, né? E ela ainda fala aqui, espero que já, né, nossas virtudes ainda estão muito fracas, isso, né, espero que tenha virtudes, tomara que tenha virtude, porque às vezes nem virtude ainda tem, nesse princípio. Nem virtudes imaturas ainda não tem. Então, então é isso, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu lembro quando eu comecei a rezar, eu não sabia o que esperar. Eu não sabia o que esperar. Então eu ficava rezando. Só, olha, o Padre Paulo está explicando aqui, né? Santa Teresa está falando que esse é o caminho. Vou rezar. Eu fiquei rezando, 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 rezando. E tinha essas coisas, né? Você escuta a voz de Deus falando por alguns meios indiretos. Você vai vendo, você vai passando por aquilo ali. Mas eu não entendia aquilo muito bem. E, enfim, só depois que eu fui perceber que alguma coisa estava acontecendo, movimentos interiores, que eu fui procurar saber, e aquilo foi muito bom, né? Ver que assim, olha, né, agora que eu estou vendo aqui, que eu estou voltando aqui e revendo tudo, que eu tô vendo, olha, né, realmente a gente entra num carro em movimento, um carro que está indo para o céu, e você se vê dentro desse carro, né? Mesmo que ele bem no comecinho, mas você se vê ali. Nas primeiras moradas não acontece muita coisa, é só você rezar, perseverar e não olhar para trás, e provavelmente você já vai estar nas terceiras moradas. Mas as segundas moradas já começa alguma coisa, né? Começa alguns movimentos internos. É Deus falando com você, é o demônio te atacando também de forma indireta, né? Pessoas tentando te tirar dessa via. Direis talvez que estáis bem resolvidas a abraçar os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir seus dons. Com razão, poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Todo o empenho de quem começa a ter oração e nunca o esqueçais, pois é de suma importância, há de ser trabalhar e determinar-se e conformar sua vontade com a do Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível, e ficai muito certas, nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Quanto mais perfeita for esta conformidade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiantadas estaremos neste caminho. Não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se erramos desde o começo, que, querendo que o Senhor faça logo a nossa vontade e nos leve por onde imaginamos, que solidez pode ter o edifício? Aqui, pessoal, acho que a gente pode comparar, porque agora ela tá falando aqui, olha, não busque prazeres aqui, nesse princípio.
Deus não vai ficar te dando muito prazer, e é bom que ele não te dê. Por quê? Porque ele quer construir um grande edifício e a base tem que ser muito sólida. E esse princípio ele tem que ser muito bem feito, vamos assim dizer. Eu diria, pessoal, que esse princípio é o mais difícil. As primeiras moradas eu acho que são as mais difíceis, né? Que a pessoa tem que olhar para dentro de si e não parar e não olhar para trás. A segunda é, né, também é muito difícil, a gente é muito atacado pelo demônio. Só que a partir do momento que a gente vai se aproximando da luz, do centro do castelo, das sétimas moradas, vai ficando mais fácil para você e mais difícil para o demônio. O demônio vai perdendo a força sobre você, porque quanto mais próximo da luz, mais longe das trevas você vai ficando. Então aqui, acho que a gente poderia comparar, não sei se é uma comparação pertinente, mas uma mãe. Uma mãe que dá tudo aquilo que o filho pede, eu quero isso, eu quero gosto, eu quero prazer, né, igual o animal, né? Foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Se um filho recebe tudo que ele quer, ele fica mimado, ele fica um filho fraco, né? Um filho, né, que tem tudo na mão, ele é um filho fraco. Agora, a mãe que trata o filho, né, como ele deve ser tratado, sempre dizendo não quando é não, tudo aquilo acha que não convém para o filho, ela retém e não libera para o filho, né? Que trata o filho né, com prudência e não libera tudo aquilo que ele quer, mas ela é a vontade do filho. Esse filho ele vai crescer um filho mais forte, né? Ele está recebendo uma base mais sólida. Então eu acho que né, talvez poderia ser uma comparação com os gostos, se Deus te desse gostos no princípio desse edifício que está sendo construído. Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos para evitar o contato com essas salandirras venenosas. Muitas vezes Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que os possamos lançar para longe de nós. Permite mesmo. Algumas vezes sermos mordidos, para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Então Deus vai permitir, pessoal, né, que você caia. Às vezes ele vai permitir um pecado para te mostrar a sua miséria, para que você fique mais atento da próxima vez que aquela situação de pecado se apresentar diante de você. Número 9. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair. Não deixeis de querer ir adiante. Dessa mesma queda tirará Deus vosso bem, como faz o vendedor de triaga, que para provar sua eficácia bebe primeiro o veneno, ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria, o combate renhido, que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, bastaria para reconhecermos o grande mal que nos faz o costume de andar dissipadas. Então, pessoal, ó, não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de querer ir adiante. Dessa mesma queda tirará Deus vosso bem. Então, nessa caminhada, pessoal, se caiu, levanta. Levanta imediatamente, dependendo da queda, né? Vai imediatamente para um confessionário, se confesse, volte à amizade com Deus e vamos continuar a caminhada. Por quê? Porque Deus tem esse tipo de estratégia, né? De permitir uma queda, às vezes para te mostrar a sua miséria, para que você pratique a humildade, ou por algum outro motivo, para que você fique mais atento da próxima vez que esse tipo de situação se apresentar a você e você, opa, eu caí uma vez, não vou me arriscar novamente. E ou por algum outro motivo, né? Ele está falando, ó, dessa mesma queda, tirará Deus o vosso bem. Haverá maior mal do que não podermos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias?
nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades, com as quais somos obrigados a conviver, ainda mesmo contra a vontade, parecem pedir vingança, perdão, como que sentidas da guerra que lhe fizeram nossos vícios. Paz, paz, minhas irmãs. Eis as palavras do Senhor recomendadas tantas vezes aos seus apóstolos. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos nas alheias. Pelo sangue que o Senhor derramou por nós, acabe-se já esta guerra. Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em si mesmos. Aos que já principiaram, peço que enfrentem todas as dificuldades para não voltar atrás. Olhem que é pior a recaída que a queda. Quanto tempo perdido. Que ela tá falando, né, pessoal? Olha lá em rosa aí, ó. Aos que já principiaram a oração, né, esse caminho de oração reflexiva, peço que enfrentem todas as dificuldades para não voltar atrás. Aí está o segredo, pessoal. Não parar nunca mais. Não tratar, ou melhor, não, é isso mesmo. Não tratar como uma opção parar de rezar. Não, não é uma opção. Não é uma opção. Hoje, por exemplo, o dia foi corrido aqui. Até agora eu não rezei. E aqui vai acabar e eu não rezei ainda. Né? E não é uma opção para mim não rezar. Vai acabar, eu vou rezar depois que acabar aqui. Não é fácil. Tem dia que isso vai acontecer. Né? A gente não deve deixar, né, para os piores horários do seu dia, quando você está com sono, quando você está cansado. Mas você pode ter certeza, isso vai acontecer um dia ou outro. Não é a melhor opção, mas isso acontece. Mas o tempo que eu dei para Deus é dele. Eu não vou tomar e daqui a pouco, quando acabar aqui, vai ser o meu momento de oração hoje. Tô dando como exemplo, né, pessoal? Mas cada um tem a sua realidade e vai buscar o tempo que é melhor, né, que mais convém, né, para a sua oração íntima. Confiem na misericórdia de Deus. Em nada confiem em si. Verão como Sua Majestade sabe atrair a alma de moradas em moradas, até introduzi-las no lugar onde as feras não a atingem nem molestam. Aí ela as subjugará, todas e zombará de seus assaltos. Aí experimentará, já nesta vida, tal abundância de bens como jamais poderia supor. Isso lhes asseguro. Então, pessoal, essa primeira frasezinha aí em rosa, eu acho que é um dos grandes pontos, né? A gente já vem comentando aí nesse estudo. Confiem na misericórdia de Deus. Confie para quê? Para que você nunca pare, né? Você não vai falar, eu nunca mais vou parar de rezar. Com as minhas forças, eu vou conseguir. Você já perdeu. Por quê? Porque na primeira investida do demônio você vai cair. Sem o auxílio de Deus, você já perdeu. Confiem na misericórdia de Deus. Em nada confiem em si. Aí está o grande segredo, pessoal. E é por isso que a gente consegue, né? Porque, né, a gente faz a nossa parte, que é tentar, mas a gente tem que ter a consciência. Quem vai fazer é Deus. Aí lá embaixo também, ó. Aí experimentará já nesta vida tal abundância de bens como jamais poderia supor. Isso lhes asseguro. Então, pessoal, aqui é, essas são as palavras dela, né? É, ela nos assegura que aqui, ainda nessa vida, nós vamos experimentar tal abundância de bens, né? Que são incomparáveis, são indizíveis, eu diria. O senhor César fala isso, né? Ele conta da experiência dele, né? Como isso é verdade. Eu vou te ser sincero, eu, no pouco tempo que eu tenho de oração,
Eu falo isso com muita propriedade. Isso realmente acontece. O tipo de bens que a gente recebe, né, nessa caminhada, nada é comparável com isso, né? Tem até uma parte, né, das moradas, né, desse livro que fala que chega um certo ponto que as coisas do mundo, assim, as coisas que dão prazer, comer, por exemplo, dá prazer, já não tem tanta graça. Por quê? Porque você experimenta tantos bens aqui, tantos sabores, vamos assim dizer, tanto prazer nessas coisas de oração, que as coisas do mundo começam a perder o gosto comparadas com tamanhos bens que a gente começa a receber aqui. Esse começar a recolher-se não há de ser à força de braços, e sim com suavidade para perseverar num recolhimento mais duradouro e contínuo. Como vos disse no princípio, já escrevi acerca do que haveis de fazer nas perturbações causadas neste ponto pelo demônio. Por isso não o direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas. O cumprimento de certos deveres e obrigações necessários vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Então, pessoal, essa frase aí em cima ela é importantíssima também. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi mais pra frente, né? E no começo foi muito difícil pra mim, porque é, eu eu tenho déficit de atenção, eu sou ansioso, eu não tenho crises de ansiedade fortes, mas eu tenho TDAH, é, e pra mim não é fácil. Imagina, eu nunca participei de mistérios de oração na minha vida, nunca. Eu não me imaginava parado num lugar rezando. No, adoração, como era difícil fazer uma adoração pra mim. E, e quando eu comecei esse caminho de oração reflexivo, eu assentava lá e falava assim, meu Deus, isso não é pra mim. Isso não é pra uma pessoa com déficit de atenção, com ansiedade, assim como eu tenho estes problemas. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu não acho que Deus selecionou esse tipo de via somente para aqueles que não têm problema nenhum, que não têm problema no trabalho. Eu não acredito. Ao mesmo tempo que eu achava praticamente impossível isso ser para mim, ao mesmo tempo eu falo assim, mas não pode ser. Não pode ser que Deus excluiu todo mundo que tem problemas dessa via. Então, eu ficava lá, como uma queda de braço. Ah, faz isso, faz aquilo. Aí, né, como que. É, eu tô tendo problemas aqui. Então, eu ficava lá como queda de braço mesmo. No começo é muito, como é que fala? Uma coisa muito metódica. Assenta, posição confortável, poltrona confortável, acende a vela, água benta, o crucifixo, todo um ritual inicial. E chegava lá, isso, agora eu tenho que ler, isso, agora eu paro de ler, faço isso, aí agora eu tenho que ler. E é muito braçal isso, é muito assim, desgastante. Depois eu fui ver que tudo isso é bom, é importante, isso te ajuda a entrar no espírito de oração, mas você não deve como é que fala? Isso não deve ser algo. Aqui, ela fala assim, ó. Esse começar a recolher-se não há de ser a força de braços, e sim com suavidade. Então você pode fazer todo esse processo, todo esse checklist, né, inicial, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Beleza? Agora vai começar a rezar? Tranquiliza o coração e começa a expor verdades para Deus sem forçar a barra, porque isso faz mal. Isso acaba fazendo mal para a oração. E quando ela fala aqui, olha lá, é, você não faz isso, você faz aquilo com suavidade e você persevera num recolhimento mais duradouro e contínuo.
Então, depois eu descobri, ok, eu posso fazer tudo isso, todo esse checklist inicial, todo aquele passo a passo inicial, mas agora eu vou sentar aqui, vou fechar meus olhos, vou imaginar Jesus na minha frente e, sem forçar nada, começar a conversar com ele. Qualquer assunto, que sejam verdades. Jesus, eu tô aqui hoje, minha garganta tá seca. Eu comecei o encontro hoje, achando que eu não ia conseguir fazer, mas decidi fazer, Jesus. Na minha pequenez, na minha limitação, eu quero te servir, ainda que não fique perfeito. E assim vai fluindo. E se você não tiver nada para falar, por incrível que pareça, não força a barra. Senhor Jesus, eu estou. É importante, é muito importante as imagens para esse caminho. É muito importante você fechar os olhos e imaginar coisas. Imagine Jesus na sua frente, sentado. Imagina ele num trono de um rei e você ali aos pés dele. E se você chega ali e não tem nada para falar, se cale. Não força, não briga, não fica nessa queda de braço, entendeu? Isso é muito desgastante e atrapalha. Vocês vão perceber uma coisa. Aqueles que estão rezando vão perceber uma coisa. Quando a gente relaxa e não tem não se sente obrigado, eu tenho que falar, eu tenho que. Você vai ver que às vezes você começa com silêncio, você se prostra ali diante do trono de Sua Majestade em silêncio. Jesus, eu não tenho o que falar hoje. Parece uma vergonha, né? Criador do universo. Eu de frente para o Criador do universo e eu não tenho que falar com ele. Assim sou eu, Jesus. E de repente você vai vendo que aquilo que não tinha que falar vira uma conversa e ele, de repente, às vezes ele vai começar a conduzir aquilo e vai te levar por lugares que você não vai acreditar, que você não podia imaginar. E você fala assim, uau, que oração foi a de hoje. Eu que cheguei sem nada para falar com um grande rei, como eu chego ali de mãos vazias, né? Ele falou assim, ok, meu filho, então vem cá. Hoje você realmente está fraco, você está, não sei, vamos lá, seus problemas. Deixa que hoje eu conduzo. E pode ter dia também que não vai acontecer mesmo. Às vezes vai passar a oração inteira árido, vai estar difícil, mas não tem problema. Siga o conselho de Santa Teresa. E se começar a recolher-se, não há de ser a força de braços, e sim com suavidade. Isso é muito importante e vocês devem levar isso aí com vocês de agora em diante. Quando não achamos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos a oração. Beleza. Esse que dá tudo importante esse parágrafo, pessoal. Para esse mal de deixar a oração não há remédio, senão recomeçar. Do contrário, pouco a pouco a alma irá perdendo cada dia mais. Praza a Deus que ao menos o entenda. Então vamos lá, vamos pegar o começo aqui desse parágrafo. Quando não achamos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos a oração. Aqui, ó, tem um comentário que eu coloquei. Se não encontrarmos um diretor espiritual, não se preocupe, pois o próprio Deus está sendo o seu diretor espiritual, desde que não deixemos a oração, né? É o que ela falou aí. Então, não é fácil encontrar um diretor espiritual, ainda mais um diretor espiritual que conhece essa via, né, que vai conseguir te conduzir, né, na oração e conseguir entender o que você está passando e conseguir te aconselhar bem. É difícil encontrar um diretor espiritual. E a gente deve procurar, viu? Isso é muito aconselhado por Santa Teresa, né? A gente deve procurar, não deve simplesmente, se eu não achar um diretor espiritual, quer dizer que Jesus vai ser o meu diretor espiritual? Eu prefiro Jesus. Não vou procurar um diretor espiritual, vou ficar com Jesus. Não é isso, né? Mas, enquanto você está nesse começo, está aprendendo, agora você está ficando sabendo, agora você ficou sabendo que é bom ter um diretor espiritual, agora você vai começar a procurar. Eu demorei anos para encontrar um diretor espiritual, né? E eu percebi, era muito claro para mim, como Deus era o meu diretor espiritual, como ele movia e me levava de um lugar a outro, né? Eu lembro que
eu passava por várias coisas, né, movimentos internos, né, tinham aqueles movimentos internos, tá, eu tô ali, tô tendo movimentos internos e tudo mais. Aí o que que aconteceu? Quando eu comecei a você olha, ok, tem alguma coisa acontecendo dentro de mim, eu quero saber o que que é. Que eu comecei a procurar saber mais sobre o castelo interior e entrar em detalhe e procurar com detalhes o que é que estava acontecendo comigo, eu fiquei assim, fiquei extasiado quando eu vi que eu estava passando por tudo aquilo que Santa Teresa estava narrando, tudo aquilo eu tinha passado. Eu assim, mas como que eu passei por isso aqui? Né, assim, e Deus, eu via direitinho, eu lembrava assim, olha aqui como que Deus me tirou dessa situação, me trouxe para cá. Olha aqui como que Deus me mostrou a minha miséria. Olha aqui como que ele estava sendo o meu diretor espiritual. É muito legal isso. É muito legal. Eu tô até arrepiado, eu não tenho palavras para explicar o quanto isso é legal. E só aqui, passando para essa próxima aqui, ó. Aqui ela fala, né? Se você não encontrar um diretor, não encontrar quem te ensine, é, o próprio Deus vai cuidar de você, contanto que não deixemos a oração. É sempre isso, pessoal. É colocar a oração. Esquece, não trate como opção largar a oração para sempre, daqui para frente na sua vida. Para este mal de deixar a oração, não há remédio. Se recomeçar. Ou seja, a única coisa que você vai conseguir fazer é recomeçar. Deixou a oração, igual eu comentei com vocês na nossa última reunião, eu rezei, eu comecei a rezar, rezei por 6 meses, não lembro o motivo, mas eu lembro que eu parei de rezar, eu fiquei 6 meses sem rezar, de graça, eu acho, não lembro de um grande motivo para parar de rezar, eu acho que eu não tinha essa consciência da importância da oração. Parei de rezar. Depois, o que eu tive que fazer? Começar a rezar de novo, do zero, né? Assim, eu não sei te explicar. Se você volta, ai, eu tô lá, vamos supor, nas terceiras moradas, aí eu fiquei 6 meses sem rezar. Eu voltei, eu saí do castelo, e eu vou ter que começar lá do começo. Eu não sei se Deus aproveitou, ou você saiu do castelo e entra, mas você já entra um pouco mais evoluído. Eu não sei, mas ela tá falando aqui, ó. Não há outro remédio se você parou de rezar, outro remédio que recomeçar a rezar. Começar a rezar novamente. Do contrário, pouco a pouco, ou seja, se você não voltar a rezar, se você parar de rezar, o que que vai acontecer? Pouco a pouco, a alma irá perdendo cada dia mais. Praz a Deus que ao menos o entenda. Agora sim, tá escutando, né? Ah, tá, tá. Sim, tô. Pode falar. Ô, Diego, você falando em oração aí, eu me senti vontade de falar. É, como você sabe, né, eu já fiz muitas palestras, né, para o ECC, EAC, os Irmãos do Santíssimo, né? Então, eu sempre gostei de fazer palestra. E aqui em Furnastu, esse dia começou oficina de oração. E eu nunca fiz oficina de oração. Eu me senti vontade de oferecer para eles, fazer palestra lá. Mas eu pensei comigo mesmo, gente, eu nunca fiz uma oficina de oração. Então, quer dizer, oficina de oração deve ter os métodos, né, de rezar. Eles devem ter os métodos deles lá. Mas eu nunca participei de oficina, então eu simplesmente falo da oração, da beleza da oração, a importância da oração, né, para a nossa conexão com Deus. Mas aconteceu isso, né? Eu fiquei com medo, porque eu nunca participei, então eu não, nem sei o que é um curso de oficina de oração. Mas eu só sei que eu amo muito a oração e eu tenho até as palestras guardadas sobre oração, né? Eu gosto de falar sobre oração. Então é isso. Às vezes, já aconteceu comigo, eu me senti assim, olha, eu acho que eu poderia contribuir muito por um tal projeto, ou uma tal comunidade, né, ensinando ele esse caminho de Santa Teresa. Mas talvez a melhor forma de, né, às vezes de entrar como é que fala, numa comunidade, né, ou um dia talvez ensinar numa oficina de oração, às vezes a porta de entrada
é a cadeira, é entrar e sentar. Deixa eu aprender, né, com eles, deixa eu ver o que eles têm para falar, deixa eu tentar ali da cadeira como um estudante, como um aluno, contribuir, né? Contribuir com alguma coisa, né? Ou às vezes aprender também, né? Aprender bastante com eles. E quem sabe, porque se for da vontade de Deus, ele nos eleva e nos coloca numa posição um pouco maior, por quê? Porque Deus, às vezes, ele quer você no outro lugar. Ele quer a pessoa no outro lugar um pouco, às vezes, né? Como é que fala? Uma posição onde ela aparece mais, por quê? Porque Deus às vezes quer que aquela pessoa fale, né? Fale em nome dele, fale, né, dessas coisas de oração. Então, mas eu acho assim, se a gente se impõe numa posição, vai ser simplesmente nós mesmos ali soltos, né? Agora, se Deus nos coloca naquela posição, ele nos coloca ali com todas as graças que nós precisamos para estar ali e para proclamar, né, a boa nova dele, proclamar aquilo que ele quer que a gente proclame. Então, assim, né, se a gente acha que a gente pode ajudar num projeto, né, seja o menor, se coloque como o menor de todos lá ali dentro, né, e que se Deus quiser, ele nos coloca na posição que ele quer nos colocar. Porque às vezes a gente acha mesmo que a gente pode contribuir e tudo mais, mas né, a gente deve ser humildes e entrar nesses, né, aproximar dessas pessoas que a gente quer ajudar como os menores e né, deixe que Deus nos coloque onde Ele quer. Alguma poderia pensar, se é tão grande mal voltar atrás, é preferível não se meter em tal empresa e ficar fora do castelo. Já vos disse desde o princípio, e o próprio Senhor o confirma: quem anda no perigo, nele perece. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é a oração. Ora, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhe muitas vezes misericórdia. O mesmo Senhor diz: ninguém subirá ao meu Pai senão por mim. Não sei se são exatamente essas palavras, creio que sim. E também, quem me vê a mim, vê a meu Pai. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como poderemos conhecer e trabalhar no seu serviço. A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Então vamos lá no último parágrafo. A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Praz a Sua Majestade dar-nos a compreender o muito que lhe custamos. Faça-nos ver como o servo não é maior que o Senhor, o quanto precisamos trabalhar para fruir de Sua glória. E perdão, e como nos é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Só um pequeno comentário aqui, pessoal, nessa primeira parte aí, em rosa. Sem oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Então, para aqueles que querem amar a Deus, né, falam assim, eu queria muito amar a Deus, a pessoa quando entra nessa via da oração reflexiva, o próprio Deus ensina a gente a amá-lo, né? Como acho que eu já comentei aqui, como o exemplo que o César deu, né, do xadrez. No xadrez, nós temos o rei adversário, vamos assim dizer, né? É Deus. E nós estamos tentando pegar o rei. E o rei adversário, que é Deus,
ele está como que armando ciladas para ele ser pego por você. Ele está como que preparando todo o caminho e armando ali todo, né, a armadilha, vamos assim dizer, para que ele seja pego por você. Então, assim, se esse caminho nos leva às sétimas moradas, e as sétimas moradas nada mais é do que o, né, vamos assim dizer, o ápice do amor a Deus né, nesse matrimônio espiritual, né, com Deus. Não é o ápice do amor, né? O amor não tem limites, mas vamos assim dizer, né, um grandíssimo amor ali nas sétimas moradas. Ele que faz esse processo, ele quer ser amado por nós, então ele vai nos ensinando, né? Como um filho. Imagina um pai com um filhinho novinho, criancinha, 3 anos de idade. Esse pai quer ser amado por aquele filho, mas ele tem que ensinar esse filho a amar os pais, a respeitar os pais. E ele tem que ensinar o caminho, e ele tem que dar as ferramentas para aquele filho amar o pai. Assim é Deus conosco, né? Nós, na nossa miséria, na nossa limitação, por nós mesmos, nós não conseguimos amá-lo de volta. Então, é Ele o grande professor, é Ele o grande mestre, né? Essa escola da oração. É Ele que nos ensina como alcançar a plenitude do amor, né? Por este caminho da oração. Se não há comentários, acho que então a gente pode terminar aqui hoje, né? Estas segundas moradas. Na próxima aula, eu ainda não, eu ainda não sei muito bem como eu vou fazer. Depois eu vou informar vocês. Se a nossa próxima aula a gente vai fazer igual a gente fez, né? Desculpa, aula não, nossa reunião. Nós vamos fazer como nós fizemos para segundas moradas, estudar o vídeo do senhor César, né, como base para a gente interpretar e estar seguindo ali as terceiras moradas. E depois a gente entra no livro propriamente dito, né, estudando parágrafo por parágrafo, né. A princípio, eu quero, né, tentar fazer pelo vídeo. E a gente ali estudar pelo vídeo do Sr. César, para depois, bem embasados, a gente poder entrar nas terceiras moradas, no livro propriamente dito, né, nas terceiras moradas. Tá bom? Então é isso então, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para me chamar no privado. Nosso grupo agora, Castelo Interior no WhatsApp, ele é o grupo de pessoas, né, que rezam, aconselhado por Santa Teresa. A gente sabe que não todos que estão ali rezam, né, todos os dias, mas a nossa intenção é suscitar ali aqueles que estão rezando todo dia, com curiosidade, estão ali curiosos, né, e vão começar a fazer perguntas, ou mesmo que não tenha nada para perguntar, não tem problema. O grupo ele tá ali, tem coisas que a gente vai querer discutir entre pessoas que rezam, então a gente coloca ali, entendeu? E é bom também ter outras pessoas ali, que vamos assim dizer, uma plateia que está ali, que possa estar olhando ali, né, essa conversa e possa, quem sabe, estar, né, surgindo ali uma vontade de também experimentar tudo aquilo e quem sabe não começar a rezar, né? Não entrar nessa via. A Rita levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Rita? Acho que já baixou a mão de novo. Deve ter sido engano, né? Pessoal, então é isso, né? Vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês. Por favor, rezem aí pela Gisele e rezem também por esse grupo, ou Santos ou Nada, né? Para que Jesus seja mais amado, né, por este grupo. Isso aí, pessoal. Então, todos fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, abençoe a semana de vocês. Rezem por nós, por favor. E até a semana que vem. Tchau, tchau.